exemplos de quando usar índices. Gente, automaticamente toda chave primária ou chave estrangeira já é um índice. Então, o próprio MySQL, quando você fala que um atributo é chave primária ou quando você fala que um atributo é chave estrangeira, ele já automaticamente cria um índice para esse atributo. Então, todos os atributos chave primária e chave estrangeira já são indexados automaticamente. A gente nem controla isso. Tem até uma opção para a gente remover esse índice. A gente pode vir aqui, ó, lá na tabela, clicar com o botão direito, né? E remover esse índice aqui, ó, vamos supor, né? Lá na biblioteca tem as locações. Repara que o código de locação aqui, ó, já é um índice, né? Isso aqui é aquele Explorer que fica do ladinho ali no SQLOG, né? Então, ó, tem todas as tabelas aqui, repara, na tabela locações, ó, tem as colunas e os índices, né? E aqui já tem todos os índices, que é a chave primária ou chave estrangeira dele. Ele já faz isso automaticamente. A gente pode até remover esse índice daqui. Não é a mesma coisa que remover a coluna. Só vai remover a indexação através daquela árvore binária que eu expliquei para vocês. Só que não é nada recomendado isso, porque ele vai ficar muito lento caso você faça isso. Porque aí ele vai fazer o join, quando usar essa chave primária e chave estrangeira, vai fazer o join sequencial e vai demorar horrores para gerar um resultado de pesquisa. Então, nesses casos aqui, né, já é criado automaticamente. E quando a gente vai criar o índice, né, fora chave primária e chave estrangeira, né, quando que é interessante a gente criar? Por exemplo, consultas frequentes. Suponha que uma coluna aqui é muito usado para busca, né? Se o arquiteto ali do banco de dados percebe que uma coluna é muito usada para busca, é interessante a gente criar um índice para essa coluna, para que se alguém for realizar alguma busca usando essa coluna em específico, vai ficar muito mais rápido no banco de dados essa consulta, né? Então, por exemplo, o e-mail, né? Geralmente a gente busca usuários por e-mail. Então, está vendo que buscar pelo e-mail é algo muito usado no banco de dados. Então, geralmente, a gente vai lá, cria um índice por e-mail, e aí, se alguém for fazer uma busca usando o e-mail, vai ficar muito mais rápido. Uma outra condição aqui, quando a gente precisa de fazer muitas ordenações ou agrupamentos, que é join, né? Então, quando a gente precisa de fazer muito agrupamento, às vezes a gente precisa fazer agrupamento sem chave primária. Nunca apareceu um caso aqui, mas já aconteceu comigo, né, em ambiente de trabalho, desenvolvendo o sistema e tal. E aí, quando eu fui lá, criei um índice para um campo, que esse campo eu uso num join, que não era chave primária, fica muito mais rápido. Eu vou até trazer um exemplo desse para vocês verem aqui também. Então, se a gente precisa ordenar muito por um determinado campo ou fazer agrupamento, join, por um determinado campo, é um caso interessante para criar um índice também. E quando a gente não deve, né, usar índices. Se uma tabela possui um volume muito grande de inserção, atualização ou exclusão, né? Não é legal a gente usar índice nesse caso. Por quê? Cada operação dessa também tem que atualizar o índice. E o ato de criar um índice demora, né? É custoso. Então, se uma tabela que você faz muita inserção e uma tabela que você faz muita remoção, um exemplo, a cada uma inserção e a cada uma remoção, ele vai ter que ficar recriando o índice, né? Ele vai ter que ficar refazendo internamente a indexação daquela tabela. E isso vai deixar mais lento o banco de dados. Então, se uma tabela
tem muita inserção ou remoção, não é legal criar índice para os campos dela. Em tabelas pequenas, né, também não é interessante, porque a tabela pequena ali, vamos botar ele de 100 linhas, por exemplo, né, bem pequenininha, né, a nível de banco de dados, né, isso é minúsculo. Então é tão rápido ali que nem faz diferença. Então não é tão interessante criar índices nesses casos também. Em casos que tem pouca cardinalidade, né? Tem poucos valores possíveis, por exemplo, o sexo, né? Que é só masculino e feminino. Você criar um índice para isso não vai mudar quase nada, né? Não tem porquê, não tem um leque grande de variedades que necessitam um índice, né? Então aqui é desnecessário criar um índice em casos como esse. E quando a gente tem colunas, né, que a gente nunca é usada para fazer pesquisa, também não é interessante você criar um índice que no mundo real não vai ser usado. Por exemplo, senha, né? Ninguém sabe as senhas, né? Você não vai querer ordenar pela senha. Senha é algo secreto do usuário ali. Então você nunca vai pedir para fazer uma busca pela senha. Então não é um caso da gente criar um índice para senhas, porque seria meio que inútil, já que a gente não usa isso em uma cláusula where, nem join e muito menos having. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.